Boa tarde. Já tem uns meses que eu venho falando aqui sobre o processo criativo da música Espiral e também o processo criativo do clipe, que é uma coreografia de uma dança e, e tem muitos conteúdos assim para compartilhar com você a respeito de tudo que gira, né, no entorno da produção dessa música. Um deles é o tema do projeto, né, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, junto à Fundação José Augusto, no Rio Grande do Norte. O tema do projeto está ligado ao empoderamento da mulher artista, através da superação da violência doméstica pela arte. E tem muita coisa para falar, porque eu escrevi a música, compus a música, como sempre, né? Eu sempre comento com vocês, a maior parte das minhas composições são intuitivas, são composições que elas reverberam a partir de processos de autoconhecimento. Eu fico bem bolada, assim, com muita energia, começo a elaborar muita coisa por dentro e eu não consigo transmutar isso em outra linguagem a não ser a composição, a escrita de poesia ou alguma pintura. E Espiral fez parte desse processo. Foi no ano passado, em maio, eu estava no isolamento social e muitas coisas reverberaram dentro de mim, num processo de autoconhecimento, de reflexão, e Espiral surgiu. Depois de uns 6 meses, né, que a música que eu compus, eu submeti ao edital da Lei Aldir Blanc e foi aprovada o clipe da música Espiral. Como a expressão que mais me envolve é a dança, desde pequena, então eu decidi que eu não iria fazer um clipe cantando a música. Eu iria fazer um clipe dançando a música que eu compus. E como seria essa dança, né? E aí eu fiquei dançando em casa, sozinha, lembrando das danças que eu fazia quando eu era criança. E foi muito massa assim, o processo, porque eu encontrei um bailarino que é coreógrafo, professor, que tem um trabalho belíssimo com o corpo. E no diálogo eu convidei para fazer a coreografia desse trabalho. E houve uma sincronicidade incrível, porque esse bailarino, que se chama Jean Macedo, tem o Instagram dele, é Casa Corpo, ele captou a necessidade, né, daquele momento, não só a dança que iria compor, né, aquele trabalho que foi uma criação, né, coletiva, no caso minha e dele, mas o quanto isso iria potencializar processos de cura em mim. E isso começou no ano passado, né? Nossos diálogos, a coreografia foi feita esse ano, né? A gente fez a captação das imagens depois. Quem fez a captação foi Tamir Cerqueira, uma maravilhosa, mas eu não fiz a edição do clipe com as imagens que eu tinha. Eu senti uma necessidade imensa de esperar. E aí o edital os prazos, né, foram prorrogados e para 30 de setembro, e eu me senti na liberdade de experimentar mais processos. E aconteceram coisas incríveis, né? Entre elas, a minha chegada no CSA, numa comunidade que sustenta a agricultura. E Espiral fala disso, né? Fala desse encontro com o meu corpo, que é o encontro com a natureza que é em mim. Porque não se pode falar em contato com a natureza se a gente não se reconhece como natureza. Então, para mim, o meu corpo o contato com o meu corpo é esse auto-reconhecimento de que eu também sou natureza. Mas como é isso? Como é esse reencontro, esse acolhimento com o meu corpo? O que ele traz? Ele vem carregado de quê?
né? Então, esses temas, subtemas, a partir desse encontro do corpo com a natureza, é o que vai fazer parte das lives que eu vou fazer no meu Instagram, no Instagram de Casa Corpo, no Instagram de outros parceiros, sobre a relação de autoaceitação do próprio corpo, se reconhecendo enquanto natureza. E a partir disso, eu também faço conexões com conhecimentos que eu estou recebendo agora sobre os sistemas agroflorestais, que tem total relação de sincronicidade. Inclusive, uma das imagens que são utilizadas nos designs de cultura regenerativa, utilizadas nos livros sobre agroflorestas, é a imagem da espiral. Porque a espiral faz parte dos organismos vivos e o sistema de vidas sucessivas, quando a natureza está sendo respeitada, ele se dá em formas espirais. Isso acontece conosco também, acontece dentro do nosso corpo. Então, eu convido vocês a ficarem atentos para os conteúdos das lives que vão tratar exatamente da relação com o nosso corpo, do quanto isso tem a ver com a conexão com a natureza e o quanto é empoderador para os processos de combate à violência doméstica. De regeneração, de superação, de resiliência, uma vez que fomos agredidas, né, na nossa infância, na nossa adolescência, em função dos nossos corpos femininos e em função da nossa vulnerabilidade. E essas situações acontecem de formas assim extremamente naturalizadas, né, de formas variadas, né? Aquele coleguinha de turma que diz assim: "Ai, você é tão gostosa, né? Tem uma bundinha bonita e tal, mas é a Raimunda, né? Feia de cara e boa de bunda." Não sei se vocês já ouviram isso. Então, você é tão bonita, mas se seus dentes grandes, por que você não bota aparelho, né? Ou então, por que você não emagrece mais um pouquinho, né? Você tá tão gordo, essa barriguinha saliente. É seu cabelo. Entendeu? Então, assim, são coisas muito sutis, né? Que estão ligadas ao racismo, principalmente ao racismo, né? A gordofobia também, mas sempre está relacionado a um padrão que se estabelece na sociedade, né? Mulher bonita é assim, né? É esse padrão aqui. Então, quem não se encaixa naquele padrão é considerada feia. Então, esse é um treinamento de um olhar, que é um olhar do homem europeu, do homem branco, um olhar hegemônico, que vai naturalizando práticas de exclusão dos corpos femininos a partir dessa seleção. E aí, por que eu chamo de eugenia? Porque a maior parte das mulheres escolhidas para casar, né, pela branquitude, são mulheres brancas e bem colocadas socialmente. E isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso aí são dados estatísticos. E as mulheres pretas ou afrodescendentes ou afro-indígenas, não brancas, elas muitas vezes são colocadas naquele lugar, porque isso é cultural, né? Naquele lugar da mulher que é para transar, da mulher que é boa de cama, quente, né? Que vai trazer experiências, aventuras e tal. Mas a reprodução vai acontecer do mesmo jeito, porque todo mundo engravida, né? Então, isso foi o que gerou a miscigenação no nosso país. Então, eu sou fruto de um tipo de violência, né, que foi cometida com as mulheres pretas e indígenas, porque elas não casavam com os homens brancos, né? Elas eram estupradas, elas eram assediadas e tinha uma necessidade, muitas vezes, né, de sobrevivência, né? E esses homens, eles detinham um certo poder sobre os corpos dessas mulheres. Então, nós carregamos nos nossos genes, né, as marcas dessa violência, e na fase adulta nós atraímos, né, esse padrão para perpetuar as práticas de exclusão e seletividade
que ocorrem na nossa sociedade, que são normalíssimas, né? E são questões muito difíceis de identificar, porque são subjetivas, né? Então, o homem pode dizer assim, não, mas eu não me apaixonei por você. É um direito que eu tenho, né? Eu não me apaixonei, né? Não se apaixonou, mas saiu, ficou, né? Transou. Muitos deles passam 2, 3 anos tendo um caso, mas na hora de assumir, assume uma mulher que, dentro dos padrões estabelecidos, é mais aceita. O que isso tem de violento? Primeiro, reforça o racismo estrutural, porque exclui de determinados lugares uma mulher em função da sua aparência e dos fenótipos físicos que ela carrega. O que nós, mulheres, devemos fazer diante dessas situações? É muito difícil convencer as pessoas que praticam racismo estrutural, de que elas estão erradas. Primeiro, porque elas não enxergam. E por que elas não enxergam? Porque elas não passam por isso. Então, se elas não passam por isso, elas não sofrem isso, é difícil que elas tenham empatia. Sintam, se coloquem no lugar do outro, tenham empatia. Então, elas nunca vão perceber que estão fazendo algo errado, porque simplesmente elas não sentem isso na pele. Então, é difícil dialogar com elas sobre isso, que elas vão dizer o tempo todo que não, que isso não existe. Então, além de sofrer racismo estrutural e ser colocada num lugar de invisibilidade, você ainda passa como louca. Então, uma das saídas que eu particularmente, né, que já passei várias vezes por isso, exercito, porque muitas vezes não é fácil reconhecer, né, quando você está muito no começo, está muito envolvida, você não reconhece de imediato o racismo estrutural. Uma coisa que eu faço é a busca pelo autoconhecimento. É me conhecer cada vez mais para tentar compreender essas situações ao meu redor. Mas vai além do autoconhecimento. É necessário aceitar o racismo como estrutura na sociedade. Porque se você for fazer uma terapia com um psicólogo branco, de uma classe social elevada, ele não vai conseguir lhe dar ferramentas para você entender o processo. Você vai dizer, eu acho que eu estou sofrendo racismo. O terapeuta vai dizer, que é isso? Porque ele não vive também. Então, não é só uma questão de fazer a terapia, é além disso. Porque nós somos sujeitos políticos e os nossos corpos estão no fronte, vamos dizer assim, né? Desse emaranhado que é a coletividade. Então, a gente não pode estar, nós não estamos dissociados do contexto e da estrutura. Não somos seres individuais no mundo, né? Cada um é de um jeito. Isso não existe, né? Então, a gente precisa juntar as coisas, né? Considerar que é necessário trabalhar o individual, mas também esse sujeito está dentro de um contexto sociopolítico e econômico. E ele vai sofrer as consequências, né, das atitudes coletivas em relação ao lugar que ele ocupa, né? Então, autoconhecimento, junto com uma formação sobre racismo, uma percepção sobre racismo, sobre machismo, é extremamente importante para que a gente reconheça de onde está vindo as falas, para que a gente não embarque no que é do outro. Uma outra coisa que é comum nos relacionamentos é a comparação, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu adoro você é linda, você é uma preta linda, você é gostosa, você tem um cabelo assim, você tem cabelo assim, você tem corpo assim, esse peito assim. Ai, que você beija bem, adoro ficar com você. Mas, caramba, olha só, fulana é muito linda, cara, minha amiga. E aí, a amiga pra cá, e fala da amiga pra lá, e aparece com a amiga aqui e acolá, e lhe trata diferente na frente da amiga. E aí vem com discurso de liberdade.
E aí você começa a questionar. Será que isso é liberdade mesmo? Ou será que isso não é um discurso para exercitar a seleção? Fique ligada, tá? Liberdade é muito bom. Liberdade é necessário. Mas a liberdade tem que vir com igualdade, respeito e amor. Então se ligue. A violência psicológica também mata. Porque mata a autoestima, mata a autoaceitação, mata a energia, a produtividade, o amor próprio. Se você perceber violência psicológica sobre seu corpo, a partir da ideia de padrão, busque ajuda. E a ajuda, ela está dentro de uma visão estrutural, de uma visão sistêmica, tá? Espiral é sobre isso. São os padrões e as experiências que voltam no mesmo corpo, mas elas nunca vão ser do mesmo jeito. Nós vamos sempre ter condições de ressignificar e fazer o nosso processo de mudança